Esse aqui é mais antigo. Esse aqui, se eu não me engano, é de 2015. Eu ia falar 2008, que eu vi a data aqui. 2015. É, os primeiros Enems, nos primeiros Enems, né? A, a parte de português e inglês era o segundo dia, então o número das questões era alto por causa disso. Temos uma imagem. O texto é isso aqui, tá, gente? Isso aqui é um enunciado. Isso aqui não é o texto, isso é o enunciado. Mas vamos lá. O texto está aqui, ó. Tem uma pessoa, aparentemente gritando. Temos um balãozinho. Se a informação não chega, a opinião não sai. Isso aqui esse balãozinho aqui. É, na verdade, é a imagem de um. Ela lembra a de um cérebro, e por estar dentro da cabeça da pessoa, a gente supõe que realmente seja uma representação do cérebro. E dentro desse cérebro tem esse texto, né? Se a informação não chega, a opinião não sai. De 1º de junho, dia da imprensa. Então, é uma peça publicada no Zero Hora, em 2008, e é bastante interessante. Então, vamos ver o que que o texto, o que que o enunciado está querendo que a gente extraia desse texto aí, tá bom? Dia do músico, do professor, da secretária, veterinário. Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano, e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Responsabilidade social. Já temos um elemento aí para a gente fazer essa conexão entre o dia da imprensa com essa questão aí da informação versus opinião. Nesse contexto, está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, em que se combinam elementos verbais e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que eu vou fazer a análise do texto com vocês, depois eu vou dar a minha versão, a minha ideia, tá? É, porque essa peça é de 2008, mas ela é tão atual quanto poderia ser, tá bom? Então, vamos ver aqui. Para a imprensa, letra A, né? Para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em informação. Opa! Letra B. Para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. Selecionar a informação, escolher as informações. Olha que contrassenso, mas vamos lá. Continuando. C. Para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar, o cidadão, no caso, deve democratizar a informação. Letra D. Para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. Ups. E letra E. Para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Eu não preciso chegar para uma pessoa consciente, eu não precisaria chegar a interpretar isso, fazer um passo a passo de interpretação de texto para que vocês soubessem. Eu sei que boa parte de quem está vendo isso agora vai chegar à resposta certa. Parem um pouquinho e pensa. Não, não, eu vou fazer o passo a passo porque é a ideia, né, dessas aulas. A gente vai aprender a interpretar texto na marra, né?
na, na munheca. Mas eu queria que vocês usassem o senso comum e a consciência, o nível de consciência que vocês têm no momento, para vocês chegarem nessa. Marca aí, pode marcar, sem a gente fazer nada. Marca aí qual a opção que vocês acham que está mais completa, mais coerente. Foi? Acho que foi, né? Já deu tempo. Então, vamos lá. Se a informação não chega, a opinião não sai. Eu estou tentando me controlar para não falar, né, o que não está no texto. Mas o que está sendo falado aí nesse texto? É, é uma dupla negativa. Então, vamos transformar isso em uma afirmação, né? A informação chegando, a opinião vai sair. Tá vendo? Se a informação chega, a opinião sai. Estão vendo como é que funciona? A gente eliminou os nãos das duas frases, que é uma dupla negativa. Eu tenho, né? Eu posso equivaler na maioria dos casos, pelo menos, né? Se a informação chega, a opinião sai. Então, se eu tenho uma informação, eu consigo formar uma opinião, certo? Certo. Eu posso ter opinião sobre alguma coisa sem saber sobre aquilo, sem saber nada sobre aquilo. Eu posso ter uma opinião sobre um projeto de lei, por exemplo, sem saber o teor do que está escrito na lei, sem saber o que vai ser, o que está sendo posto em votação, né? O que está sendo posto ali naquela lei. Não posso. Não posso de verdade. Não adianta você dizer para mim que é a minha opinião sobre o assunto. É a sua opinião sobre o assunto, não sobre o projeto de lei. Tá? Você pode ter uma ideia geral daquilo. Eu, por exemplo, eu não falo de futebol por quê? Porque eu não entendo, porque eu não tenho informação. Pode ser, mas você tem acesso. Tenho acesso à informação, ainda bem. Mas é uma coisa que eu escolho não fazer. Eu escolho não buscar essa informação, não me inteirar dessa informação, e eu também me privo de dar opinião, justamente porque eu escolhi não, né, apesar de ter acesso à informação, eu escolhi não ter essa informação. Então, eu não vou ficar dando pitaco. Eu não vou ficar falando sobre aquilo que eu não tenho a informação. Apesar de ter acesso, eu não tenho informação. E o que acontece, principalmente agora, e principalmente agora não, já tem várias eras isso, mas o que acontece na imprensa é que você não tem acesso a toda a informação. Então, assim, é muito difícil. Para uma pessoa que lê e que se informa, já é difícil você ter uma opinião abrangente, uma opinião que não vá se chocar com a opinião de outras pessoas. Por quê? Porque outras pessoas vão ter acesso a outras informações. Tem o conceito de bolha agora, né? Principalmente com a internet e os algoritmos, a gente tem esse conceito de bolha. Então, cada um vai ter acesso à informação mostrada de uma forma. A gente no YouTube tem um canal muito legal, que é o Meteoro, e que eles têm um apelido até engraçadinho, né? Meteoro, mas sim, eles têm a opinião deles é dada. Porém, se vocês pegarem qualquer corte dele, não precisa ser em texto inteiro, né? Não precisa nem ser vídeo inteiro, mas se pega um vídeo de corte, vocês vão ver que eles mostram várias fontes, inclusive fontes de direita. No final, eles dão a opinião deles, sim, mas você teve acesso à informação e você pode concordar ou não com eles. Tá entendendo? Então, assim, só esse, só esse parênteses rápido aqui para a gente continuar analisando. Agora sim, com base nesse texto, com base no que a gente tem aqui somente. Letra A. Para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em informação. É o que está dizendo ali? Eu não estou nem falando do absurdo que essa frase mas é o que está falando ali? A gente já entendeu essa frase, né? Que a frase está falando o seguinte: precisa ter informação para você formar opinião. É o que a frase está falando, não sou eu que estou dizendo, não é a minha opinião, é o que está sendo falado nesse texto. Precisamos nos atentar ao que está no texto, você concordando ou não. Não estou só falando desse, não, estou falando de todo o texto
de todo o Enem ou de qualquer outro concurso. Você concordando ou não com o que está escrito, você precisa responder a sua pergunta, aquela questão de acordo com o que está lá. Então, de acordo com o que está aqui, a letra A está completamente sem pé nem cabeça, tá? Para a imprensa democratizar a opinião, essa é a letra B, ela deve selecionar a informação. Selecionar no sentido de escolher, né? Outra, isso também não está nem de acordo com o que está falando lá, ele não especificou se a informação selecionada chega, né? Não foi isso, né? Se a informação, ponto. Informação é o que é os dados, são os dados. Ninguém vai selecionar nada, tá? Eu não posso pegar uma estatística e só mostrar para você uma coluna. Eu tenho que mostrar tudo. Senão, eu não vou democratizar nunca a opinião, tá? É o que está falando nesse texto. Presta atenção. Letra C. Para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. Ela está meio certa, né? Mas não é ele que vai democratizar a informação, até porque ele não vai ter acesso, a priori, ele não vai ter acesso à informação para que ele possa democratizar. Ele pode sim pegar uma informação e compartilhar com quem ele conhece, né? E aí ele pode, sim, fazer essa democratização nesse sentido, mas não é o cidadão, né? Não é papel do cidadão intrínseco, né? Não é bem isso. Mas vamos lá. Letra D. Para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. Também não é isso que o texto está dizendo. Tá? É exatamente o contrário. Ela pega a informação e, em cima daquilo ali, quem recebe, né, o que eles estão entregando é que vai formar a opinião. E a letra E, para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Tá vendo que acesso e não escolher, né, ou não informação escolhida, informação acessível, informação que foi dada acesso, está implícito que é acesso total e restrito, né? Então, é a letra E. E não tem discussão, não tem discussão. Isso não é opinião. Isso é o que está no texto. Agora, minha opinião é isso aí, tá? Você pode, como eu falei antes, né? Só para concluir aqui, não dá para você ter. Você pode dar pitaco? Pode dar pitaco. Quer ver onde é que você pode dar pitaco? Numa festinha, na mesa de bar, jogando conversa fora com seus amigos aqui, em casa, enfim, algo que não tem consequência. Agora, você chegar num meio como esse aqui, e com outro detalhe, você pode chegar aqui num meio como esse, como o YouTube, por exemplo, e dar a sua opinião baseada em achismo, baseado em nada. Pode sim, mas você não pode dizer que você está informando ninguém. Não pode dizer que a sua opinião é baseada em qualquer tipo de informação. Isso tem que ficar bastante claro. Inclusive, o Gaveta faz isso, né? Ele tem os vídeos dele que são vídeos técnicos, vídeos que são baseados em texto, contexto, enfim, ele usa, né, ele fundamenta os argumentos dele. E tem os vídeos que são baseados na opinião, ele não está fazendo, né? Bota a mãozinha assim, né? É a opinião dele, assim, é o que ele acha, é o que ele sente, e não, ele não justifica, é tipo, é porque é e pronto, é porque eu gosto e pronto, é porque eu acho isso e pronto. Mas ele não está informando, não é para você chegar e pegar o que ele falou e usar como regra, entendeu? Ah, o Gaveta falou que o melhor filme do mundo é ET. Não, é a opinião dele. Melhor filme do Spielberg, pelo menos, né? Dele, que ele acha. É a opinião dele. Se você parar para falar com um crítico de cinema, e esse crítico também vai ter a opinião pessoal dele, mas se ele der, por exemplo, usar argumentos técnicos, argumentos, enfim,
científicos, digamos assim, vai sair outra coisa, vai sair uma outra informação. E aí, baseado nessa informação, você vai ter a sua opinião, vai concordar ou não, e vai ter a sua própria opinião a respeito. Tá vendo que até para você concordar ou discordar e introduzir a sua opinião, você vai precisar ter a informação anterior, né? Ou para você retrucar, para você refutar, igual a galera gosta de falar, você precisa ter acesso à informação anterior. Então, assim, tá tudo ligado. Então, por mais que as pessoas falem assim, eu tenho direito de dar minha opinião. Sim, você tem direito de dar a sua opinião até a partir do momento em que você sabe do que você está falando. Você pode concordar ou não com alguma coisa, mas você precisa ter um mínimo de noção do que você está falando. Você não pode chegar e falar, dar uma opinião, sobre o trabalho de alguém, por exemplo, se você não sabe nada desse trabalho, né? A pessoa chega para mim perguntando alguma coisa sobre engenharia, cálculo de materiais. Ela fala, o que você acha? Você acha que essa quantidade aqui é boa? Essa quantidade de ferro aqui vai sustentar? Gente, quem sou eu? Eu não sei nada de cálculo estrutural, né? Eu sei esse nome, porque eu tenho uma amiga que é arquiteta e que teve que estudar isso. Na verdade, ela disse que a primeira recomendação dos professores é contrate um engenheiro, contrate uma pessoa especializada em cálculo estrutural, porque nem é a atribuição do arquiteto isso, né? De engenheiro já é uma coisa muito específica. Então, eu não posso falar assim, não, acho que tem que botar mais ferro aí, né? Eu sou mestre de obra, trabalho há anos com isso, tenho conhecimento empírico, beleza? Vai lá. Você tem a informação, porque você já fez aquilo ali, deu certo, ou então você fez uma vez, deu errado, aí você tentou de novo, deu errado, você fez até conseguir, deu certo. E se tratando de estruturas, eu não recomendo que você faça isso, mas, enfim, coisas da vida. Então, por que que eu estou falando isso tudo? Porque as pessoas insistem em dar opiniões, jogar na cara de, né? Que é a minha opinião, eu tenho direito à opinião, eu tenho direito à expressão. Não, não tem. Não assim, não de qualquer forma. Sua informação precisa estar baseada sua opinião precisa estar baseada em informação, para você ter um mínimo de noção do que você está falando, porque às vezes você tem uma opinião sem saber, e aí quando você começa a ler sobre, você vai mudar de opinião. Mas isso faz parte. Sim, faz parte, mas a gente não ganha muito mais tempo e queima muito menos neurônio, gasta muito menos energia quando a gente faz o caminho certinho, procura saber o que está acontecendo para depois emitir uma opinião. Vamos pensar nisso aí, pode ser mais interessante. Outra coisa, opinião também tem hora, tem local, e se você estiver fazendo apologia a algum crime, dane-se a sua opinião. Não quero saber, e você não tem direito de falar, tá? Porque é crime. Você está cometendo um crime, sendo preconceituoso, fazendo apologia a algum tipo de crime. É, Você tem que saber que se você der a sua opinião, você tem que sofrer as consequências. Então, tá, você tem direito à sua opinião, você tem direito à sua expressão, prepare-se para as consequências. E depois não diga que é censura. Não é censura. Você pode falar, você teve a sua liberdade de expressão. Agora você vai sofrer as consequências porque você expressou algo relativo a uma coisa que é ilegal. Então, você vai ter que sofrer as consequências. É assim que se vive em sociedade, né? Bom, falei já que era a letra E, não é isso? Todo mundo sabe. Beleza. Fechou.